Marcos 16, a partir do verso 1. João Marcos diz assim no seu evangelho, no evangelho de Jesus Cristo: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizados. Ele, porém, lhes disse: não tenha medo. Vocês procuram Jesus o Nazareno, e que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Feche os seus olhos, por gentileza, mais uma vez. Pai, nós queremos exaltar o Senhor por esta palavra. Obrigado porque o Senhor fala quando abrimos as Escrituras e ouvimos audivelmente a sua voz. Obrigado porque nesta manhã temos motivos para celebrar, para despir de todo medo, porque cremos que o Senhor não está morto, o Senhor Jesus ressuscitou. Obrigado, Jesus, por essa manhã e por esta palavra, em nome de Jesus. Irmãos, eu começo introduzindo nestes versos que nós acabamos de ler, dizendo: a ressurreição de Jesus não é apenas mais um evento extraordinário das Escrituras. O fato de Jesus ter morrido naquela cruz e ressuscitado ao terceiro dia, não é mais um componente das Escrituras. É o clímax, é a mensagem principal de tudo que os profetas haviam profetizado, de tudo que a lei poderia dirigir ao homem. Se temos um grande princípio por meio das Escrituras, se pudéssemos resumir toda a teologia em compreendermos a ressurreição de Jesus, deveríamos gastar todos os nossos recursos, tempos de leitura, de meditação, de compreensão, de avaliação, através da doutrina da mensagem da ressurreição. A ressurreição de Jesus é o que difere o cristianismo de todas as outras demais religiões. Somente o Deus, o Cristo do cristianismo, teve poder para ressurgir dentre os mortos. Talvez, se perguntássemos a todas as outras religiões, se esse Deus dessa religião morreu pelos seus súditos e sacerdotes, elas diriam: não, esse Deus é transcendente, ele só está lá, ele não veio. Mas o Deus do cristianismo está lá, porém veio, tomou a forma de um servo, morreu em uma cruz e ressurgiu dentre os mortos. A mensagem do apóstolo Pedro era somente essa: a ressurreição de Jesus e o poder dessa ressurreição. A mensagem de Pedro, a mensagem de Tiago, a mensagem de Judas, a mensagem de Tomé, a mensagem de João, a mensagem de André, a mensagem de Filipe era somente ressurreição. Porque em outra passagem diz: se a ressurreição é uma falácia, se Jesus não ressuscitou, a pregação é em vão.
É inútil pregarmos o evangelho. É inútil sermos cristãos, porque somos os piores dos lunáticos. Essa mensagem foi uma mensagem tão estranha para aquele mundo do tempo de Jesus, que alguns se escandalizavam quando ele dizia que deveria morrer e ressurgir ao terceiro dia. Alguns um pouco entusiasmado com a construção do templo, disseram: olha que lindo templo construído por Salomão, Jesus, reconstruído por Zorobabel e mexido um pouco por Herodes. Olha quão grandes pedras nós temos aqui. E Jesus disse assim: não se admirem, porque não ficará pedra sobre pedra. Este templo será destruído, mas eu habitarei em um novo templo, onde eu reconstruirei ao terceiro dia. E ele dizia acerca da sua ressurreição. É através da morte de Cristo e do ato salvífico dele por nós na cruz que ele tira a autoridade do inferno sobre nós. É através da morte de Cristo que ele pode riscar o escrito de dívida que era contra nós. É através da morte e ressurreição de Cristo que ele faz de uma prostituta mulher de família. É através da morte e ressurreição de Cristo que ele faz de um ladrão um homem honesto e servo. É através da morte e ressurreição de Cristo que ele pode transformar todo e qualquer pecador, por maior que seja o seu pecado. Se ele morreu e ressuscitou, tetelestai, está consumado. Não há mais dívida, não há mais condenação, não há mais acusação sobre aqueles que estão sobre a fé do Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o ponto principal que nós devemos todos os dias cravar no nosso coração. Uma mensagem que não podemos perder o entusiasmo dela. Nós não celebramos somente no domingo de Páscoa. É uma mensagem que deve ser vista, lida, vivida e relembrada todos os dias das nossas vidas. Porque ao mesmo tempo que a ressurreição fala de uma glória futura, onde nós, como ele ressuscitou, em um corpo incorruptível, também haveremos de herdar um corpo de incorruptibilidade. Não haverá mais dor, tristeza, não haverá mais rancor, medo ou ódio. Seremos plenamente santos por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que o texto diz: passando o sábado. Sabemos que Jesus, em uma grande concordância, praticamente dentro da literatura bíblica, Jesus Cristo morre, é entregue a pedido dos judeus, vai para o Gólgota, no Monte da Caveira, na sexta-feira. É ali, às 3 da tarde, hora nona, ele entrega o seu espírito, expirando nas mãos do seu Pai, dizendo: a ti eu entrego o meu espírito, e consuma a obra da cruz, dando acesso, Deus aos homens, por meio da sua morte, como um único intermediador entre nós e Deus e os homens. Isso aconteceu em uma sexta-feira dolorosa. Pregos foram cravados nas suas mãos. Alguns diziam: se tu és o Deus de Israel ou o rei dos judeus, saia daí mesmo. Dos 2 ladrões crucificados com Cristo na cruz, um zombava dele, audaciosamente: se atire daí, Jesus. Enquanto o outro dizia: nós merecemos estar aqui, mas você não merecia. Lembra-te de mim, Jesus, quando estiveres no teu paraíso.
E Jesus responde: filho, hoje mesmo você estará comigo no meu paraíso. A cruz pode salvar inclusive o ladrão do lado. A morte de Jesus é vicária e absoluta. Colocaram umas vestes representando uma capa real em sinal de zombaria. Investiram em púrpura para isso, uma capa vermelha nas suas costas. Ao invés de coroa real de espinho, proclamavam em uma procissão dizendo: Rei dos Judeus, Rei dos Judeus, zombando de Jesus, escarnecendo dele naquela cruz. Jesus entrega o Espírito e morre, mas o sábado, em madrugada deste sábado, era um dia tão sagrado, sábado para todo hebreu, como é até hoje todo judeu. Eles preservavam aquele dia como dia santo, mas é exatamente no sábado que Deus ressuscita a Jesus Cristo, o fazendo e colocando à sua direita, onde toda a igreja que creu no seu poder também estará com ele. Por isso que o texto começa: passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé compraram óleos aromáticos como de costume. Era como um símbolo nos dias atuais no Ocidente, uma representação da afeição e da dor, como nós entregamos flores aos mortos. Deveríamos dar flores em vida. Mas isso representa o carinho e o amor que temos. Esses aromas, elas embalsamariam a Jesus como sinal do amor e devoção, como de costume. Mas talvez essas mulheres não compreenderam a mensagem. Não daria para poder embalsamar Jesus com aromas, porque o corpo de Jesus não estaria mais ali. Mas essa mensagem foi uma mensagem que não mais mexeu com o povo. Irmãos, a minha maior tristeza é porque por muitos dias eu vivo como se Jesus não tivesse ressuscitado. Por isso que eu sou tão ansioso, por isso que muitas vezes eu sou tão incrédulo, por isso que eu sou tão seco, por isso que eu entro num culto às vezes tão frio e saio pior do que essa frieza, saio como uma geladeira, como um pinguim na Antártica. Por isso que eu vejo pessoas padecendo e não atendo, porque a mensagem da cruz não mexe comigo. Porque se mexesse, eu teria uma bendita esperança, eu viveria como se fosse o último dia da minha vida, eu leria mais as escrituras como se fosse a última oportunidade, eu pregaria com mais intensidade, eu glorificaria com mais afinco, eu choraria mais na presença de Cristo. Ou seja, em muitos dias a mensagem da cruz não mexe comigo. E é uma tristeza para nós. Elas foram até o sepulcro, levaram os óleos aromáticos para ungir o corpo, mas elas foram no sepulcro no domingo, pela manhã, 6 horas da manhã. Chegando lá e bem cedo, no primeiro dia da semana, no primeiro dia, ao nascer do sol, foram ao túmulo de Jesus, e elas já foram dizendo umas às outras: Maria, quem que será capaz de remover aquela pedra que os romanos colocaram? A pedra é muito grande. A outra, talvez Salomé diria assim: vamos pedir ajuda. Isso aqui é uma inferência que eu estou fazendo. Vamos pedir ajuda para os próprios romanos. Eles já mataram a Jesus mesmo. O que custa talvez pedir um homem para poder empurrar as pedras? Eu não tenho condição, Maria. Salomé, eu também não tenho condição. Quando elas chegaram lá, e olhando, verso 4 que está aí, viram que a pedra já estava removida. A expectativa da ressurreição, ela é suficiente em toda a obra,
por aquele que consumou. Por isso que tudo tem a ver com Jesus. Nem a pedra que os soldados romanos colocaram, o homem foi capaz de removê-la. O próprio Jesus remove aquela pedra, enviando seus anjos. Ele arrancou a pedra para que essas mulheres entrassem, vissem e testemunhassem do maior feito das Escrituras. O maior feito da Escritura não é multiplicar os pães, não é dar emprego para o desempregado. O maior feito da Escritura não é tornar pobre empresário, e nem empresário em pobre. O maior feito da Escritura não é nos curar das nossas enfermidades. O maior feito das Escrituras não é abrir o mar vermelho e nem fechar a boca dos leões. O maior feito é: a pedra está removida, a cruz está vazia e o sepulcro não habita mais o corpo de Jesus. Ele não está aqui, ele ressuscitou. É isso que acontece. É que a pedra era muito grande. Irmãos, pensa nisso. Uma pedra grande diante do sepulcro. As mulheres com uma expectativa de embalsamar. E tinha um outro obstáculo: a pedra. Olha como é que Cristo faz a obra por completo. Não precisam gastar aromas para embalsamar o meu corpo. Não precisam pensar quem tiraria a pedra. O meu corpo continua vivo. E a pedra eu já removi. Porque eu faço todas as coisas para a minha própria glória. A obra é toda de Jesus. Por isso que quando tiramos ele do centro, não proclamamos a mensagem da morte e ressurreição, o que sobra para a igreja pregar? Muita coisa. Psicologia, coach, triunfalismo, o homem no centro, mensagens antibíblicas, afago no ego, carícia no pecado, é o que sobra para o homem pregar e viver, quando tiramos a mensagem da ressurreição. Irmão, se a gente não tem mais alegria em vir para o culto, e ouvir a mensagem da ressurreição, e sair alegre, o que vai nos sustentar mais? O que pode nos preencher, se não essa mensagem? O que é mais suficiente para nós? Se a mensagem da ressurreição é a evidência da graça divina, do favor imerecido, se a mensagem da ressurreição diz sobre a nossa fraqueza, sobre a nossa iniquidade e sobre o amor, sobre o sacrifício, sobre a entrega, sobre Jesus vir ao nosso encontro. Ele rasgou o véu de cima a baixo, entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Irmãos, talvez se nós tivéssemos essa experiência nos dias atuais, seria a mesma coisa. A gente canta sobre Jesus, a gente até ama Jesus, mas quando Ele está do nosso lado, como no caminho de Emaús, a gente não reconhece, e quando reconhece, nós ficamos aterrorizados, espantados com Jesus. Porque essa mensagem não era uma mensagem clara no coração dessas mulheres. Elas sabiam da morte, mas elas se esqueceram da ressurreição. Pergunta: tem quanto tempo que eu e você não choramos mais quando lembramos da morte e da ressurreição de Jesus? Sabe quando foi a última vez? Quando o emprego se tornou a cruz para nós.
quando as conquistas pessoais ficaram no primeiro lugar, quando o contatinho entrou no lugar, quando o romance entrou no lugar, quando o diploma entra no lugar, quando a prosperidade entra no lugar, tira a alegria, o prazer e a satisfação da cruz e nos faz espantar. E por isso ele disse, assim esse jovem de branco sentado do lado direito, ele porém lhes disse, não tenha medo. É claro que aquele medo que elas sentem é por uma visão que elas não estavam acostumadas com o anjo. E nós talvez não vemos anjos, mas os nossos medos são contrários a esse. Medos de fracassar, medos de ficar pobre, medos de ficar para titia, medos de não sermos amados, medo de perder isso, aquilo, medo de tantas coisas, de não comprarmos o carro do ano, medo de não fazermos as viagens internacionais, medo da gente não ser convidado para os eventos, medo de um tanto de coisa, ou quem dera se os nossos medos, eu estou com medo que vai chegar Natal e eu não tenho roupa nova, eu estou com medo que eu fiz um contrato milionário, não sei se vou dar conta, se eu vou fechar ou não, meu maior medo é porque eu não sei se eu sou tão parecido com Jesus, irmão. Eu acordo todo dia com esse medo de ser o pior dos hipócritas, de denunciar e depois ser pior do que aquilo que eu denuncio. Esse é meu medo. O meu maior medo é de acordar todo dia e não ter vontade de orar mais, de dormir sem sequer abrir a Bíblia naquele dia. O meu maior medo é ir trabalhar sem sensibilidade de ouvir a voz de Cristo. O meu maior medo é de eu acompanhar mais o Atlético do que as Escrituras. Esse é o meu maior medo. De achar que é o Bolsonaro ou o Lula que vai salvar o Brasil e perder a esperança no verdadeiro Salvador, Jesus Cristo. Esse é o meu maior medo. Eu queria que o meu medo fosse como dessas mulheres, mas eles não são. Porque elas estão com medo da visão gloriosa. O meu medo é de coisas passageiras. Mas ele diz assim, não tenha medo, mulheres. Vocês procuram Jesus. Eu não sei se eu fico feliz ou triste ao ler isso aqui. O medo delas foi por causa da procura por Jesus. E o nosso? Nós procuramos por Cristo? Ou só procuramos por suas mãos? Eu só quero a cura, depois eu vou embora. Eu só quero a porta aberta, depois eu sumo. Eu só quero resolver a causa na justiça. Depois que for favorável, eu vou embora. Eu só quero que Jesus restaure meu casamento, depois eu fico. Eu só quero a libertação do meu filho, do meu marido, depois eu sumo na história. A pergunta é, o que procuramos? A cruz? Ou procuramos a verdade da ressurreição? Procuramos o que Ele faz, ou o que Ele é? Procuramos o que Ele tem, ou procuramos o que Ele quer de nós? Gastamos tempo em perguntar a Jesus o que o Senhor quer de mim, diante da cruz. Gastamos tempo em perguntar a Jesus o que o Senhor quer de mim no meu trabalho. O que a ressurreição tem a ver comigo no trabalho? O que a ressurreição tem a ver comigo na faculdade? O que a ressurreição tem a ver comigo no dia a dia? O que a ressurreição tem a ver com a minha vida completa? O que nós procuramos no sepulcro? Não tenha medo.
Vocês procuram Jesus, mulheres, o Nazareno, aquele de Nazaré que foi rejeitado pela sua família, pelo seu povo. É Ele. Vocês estão procurando por Ele? Ele não está mais aqui. Está onde? Ele ressuscitou. Vejam, esse aqui não era o lugar que os romanos colocaram. Não foi comprado esse sepulcro por José de Arimateia, que deu o direito de Jesus ser dignamente sepultado para que se cumprisse as escrituras? Mas veja, o aroma que vocês trouxeram, pode ficar e levar para casa. Não precisa mais, porque Ele ressuscitou. Mas vão e diga aos discípulos dele e a Pedro: vão e preguem, ide por todo mundo, anunciando a morte e ressurreição de Jesus, ensinando, batizando, porque quem crer e for batizado será salvo. Vão e anunciem nas faculdades, vão e anunciem na sua família, anuncie no seu grupinho: Jesus não está morto, Ele ressuscitou. Mas por que Ele morreu, irmãos? Porque o meu pecado e o seu pecado ofende a santidade de Deus. Ele morreu por causa do nosso adultério. Ele morreu por causa da nossa desobediência. Ele morreu por nossa incredulidade. Ele morreu pela nossa dor, pelos bens materiais. Ele morreu porque somos hipócritas. Ele morreu porque somos maus. Ele morreu porque somos homicidas. Ele morreu porque somos assassinos. Ele morreu porque somos invejosos. Ele morreu porque somos avarentos. Ele morreu porque somos caluniadores. Ele morreu porque somos a pior geração de todos os tempos. Homens que morrem por coisas que passam. Ele morreu por isso. Ele morreu para devolver a paz entre o homem e Deus. Ele rasgou o véu. Ele ressuscitou. Digam também a Pedro, por que ele fala isso? Porque a essa altura, Pedro já estava desanimado, voltou para a pesca. Mas ele preserva o propósito, porque a obra que ele começa, ele termina. Pedro, volta a pescar. Não foi para isso que eu te chamei, Pedro. O plano não era esse, Pedro. Você me ama. Amo, Jesus, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama. Amo, Jesus, apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama. Jesus, tu sabes de todas as coisas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, volta a cuidar daqueles a quem eu morri. Ele vai adiante de vocês para Galileia. Ou seja, ele sempre vai na frente. Irmã Vilma, não se preocupa. Talvez o ministério, ninguém te nota, ninguém te sustenta, mas Ele vai na sua frente. Ele colocou cada uma dessas vidas sobre a sua responsabilidade. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele vai a Galileia, adiante de vocês, para que se cumprisse. Ele não disse isso? Que ele iria encontrar com vocês, e ele o fez.
Ele anda sobre as águas. Eles se espantaram, será que há um fantasma? Não, sou eu. Aquele que os romanos achavam que poderiam parar. Sou eu, o dono da vida. Sou eu a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? É o que João diz no capítulo 11. Sou eu o pão vivo que desceu do céu. Sou eu a fonte de água viva. Sou eu o sol da justiça. Sou eu o leão da tribo de Judá. Sou eu a porta que as ovelhas entrarão por ela. Sou eu o único caminho. Sou eu a única verdade. Sou eu a vida. Sou eu ontem, sou eu hoje e sou eu para sempre. Sou eu o Pai da eternidade. Sou eu o príncipe da paz. Sou eu o menino que nasceu, o filho que foi dado a vocês. Sou eu aquele que tem o governo sobre os seus ombros. Sou eu aquele que colocará todo principado e potestade debaixo dos meus pés. Sou eu a promessa. Sou eu que firo a cabeça da serpente. Sou eu que abro os mares. Sou eu que dou comida aos que precisam. Sou eu que cerro o céu. Sou eu que mudo as estações. Sou eu que balanço as placas tectônicas. Sou eu que agito os vulcões. Sou eu que abro porta onde não tem parede. Sou eu, Jesus, que levanto o morto, que dou vista ao cego. Sou eu. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Mas a ordem era: conte primeiro aos discípulos. Jesus, Paulo, Pedro e os discípulos anunciaram o evangelho do reino, primeiro aos judeus e depois aos gentios, para que se cumprisse: eu vim para os meus, mas eles não me receberam. Ai de ti, Belo Horizonte. Ai de ti, Igreja Batista da Lagoinha. Se houvesse feito sinais que eu fiz em vocês, em Sodoma e Gomorra, talvez eles teriam se convertido. Haverá sobre vocês uma cobrança muito maior. A cruz está vazia. Ele ressuscitou. Vão e diga, anuncie a mensagem da cruz somente. Tirem dos seus púlpitos a mensagem humana, as canções humanas, as literaturas humanas. Falem da cruz, falem de Jesus. Ele é o centro, o primeiro e o último. Viva a Páscoa. Ele não está mais aqui.